Olá! Se você está procurando uma solução para utilizar um editor de planilhas como o Excel de forma gratuita, sem pirataria nem nada, você está no vídeo certo. O OnlyOffice é uma suíte gratuita de escritório, sendo de software livre e de código aberto. O programa que vou mostrar nesse vídeo é o Planilhas, um programa do OnlyOffice muito semelhante ao Microsoft Excel, que permite que você construa diversas soluções para o seu dia a dia, como criar tabelas, utilizar fórmulas matemáticas para fazer cálculos, criar gráficos, entre outras diversas soluções. Então, para demonstrar algumas das funções que o OnlyOffice oferece e que são muito semelhantes ao Excel, então eu criei uma tabela de vendas de alguns produtos, onde contém o nome do vendedor, o produto, a quantidade e o preço. Eu quero executar uma função simples, que é multiplicar então o preço pela quantidade e ter o total de vendas por cada vendedor em cada linha. Então basta só selecionar a cada célula, multiplicando, assim como eu faria no Excel, eu faço também aqui no OnlyOffice. Eu tenho a função também de aplicar para as demais linhas a mesma fórmula. Um outro exemplo, utilizando no caso agora as fórmulas, então eu quero saber a quantidade vendida por cada produto, eu posso utilizar a fórmula soma C. A diferença do OnlyOffice para o Excel é que as fórmulas, independente da linguagem do programa, elas estão somente em inglês. O Excel, você dependendo do idioma que você coloca, a fórmula ela vai estar escrita em português, em inglês. Então soma C, SUNIF, se for em inglês. Só que no OnlyOffice eu tenho somente em inglês. Então no caso eu quero utilizar a fórmula soma C, SUNIF. E ele já me mostra também o que eu devo inserir para que essa fórmula funcione. Então primeiro eu vou selecionar o intervalo, vou travar esse intervalo para poder aplicar nos demais produtos e vou selecionar então qual é o meu critério de seleção, no caso é o sabonete. E depois eu vou colocar então a quantidade vendida, que é o que me interessa. Pronto, então eu tenho aqui a quantidade de sabonetes vendidos. Eu posso conferir nessa forma está funcionando. Então eu posso ver que sabonete eu vendi 2 em um dia, depois eu tive 3 em outro e eu tive mais 2 aqui no outro dia, dando 7. Eu posso então aplicar essa fórmula para os demais e está funcionando. Então é interessante que você pode utilizar o Excel essas fórmulas, e se você abrir um arquivo criado no Excel no OnlyOffice, ele irá funcionar perfeitamente. Demonstrando então mais uma utilidade do OnlyOffice, eu quero criar um gráfico. Então eu vou aqui em inserir, tenho diversas funções, então eu posso criar uma tabela, posso criar uma tabela dinâmica, que é um recurso muito utilizado pelas empresas, e no caso um gráfico. Eu vou selecionar, eu tenho diversas opções de gráficos, gráficos de pontos, combo, área, barras, gráfico de pizza, linha, e mas para mim o de coluna ele é suficiente. Então aqui ele vai mostrar para mim os produtos e a quantidade vendida. Basta eu dar um nome para esse gráfico, quantidade vendida. Então eu consigo, no caso isso foi um recurso básico criado pelo OnlyOffice, mas eu consigo personalizar esse gráfico para alterar as cores, alterar a forma que é mostrado as informações. Da mesma maneira que o Excel, eu posso também utilizar o OnlyOffice. Um outro recurso que eu quero demonstrar aqui, eu já estou finalizando esse vídeo, é em relação à tabela dinâmica. Então eu posso selecionar aqui a minha tabela que eu tinha criado anteriormente, com todos os meus dados preenchidos. Selecionar tabela dinâmica, vou criar então uma nova planilha. E aqui eu seleciono então vou selecionar, por exemplo, em valores o total. E eu quero mostrar por produto. Então eu consigo ver cada produto e quanto que eu faturei de fato. Posso alterar, no caso esse saldo total, posso alterar aqui para vendas ou colocar preço. Então eu vou aqui configurações do campo, em vez desse nome, eu vou colocar somente reais. Então foi isso que eu ganhei, que eu vendi, que eu consegui faturar
em cada produto. Eu posso também utilizar então alguns filtros, né? Eu posso utilizar as mesmas funções que eu tenho no Excel. Então eu quero colocar, por exemplo, por filtro de vendedor, eu quero ver apenas quanto o Carlos vendeu. Então eu consigo ver que ele vendeu R$ 147 no total. Se eu comparar com Ana, ela vendeu 92. Então eu tenho, isso é uma função, isso é um que eu demonstrei no caso é só o básico, né? Mas eu posso utilizar as funções da tabela dinâmica de uma forma muito mais avançada. Tenho aqui também como alterar o layout do relatório, entre outras funções, a aparência, né? E como também eu posso utilizar, não em relação à tabela dinâmica, né, mas em relação aos dados, a questão da validação de dados, de poder, né, inserir somente, definir alguns campos que só possam receber certas informações. Então eu posso filtrar, por exemplo, para sexo masculino, sexo feminino, né, não deixar a pessoa preencher, remover duplicatas, classificação de A a Z, né, de Z a A. Então são várias as funções que o OnlyOffice oferece. Eu não vou demonstrar todas as funções, mas o intuito do vídeo é mostrar que muito do que você faz no Excel, você pode fazer no OnlyOffice, que é um programa de software livre, de código aberto, e o principal é que ele é gratuito. Então eu vou deixar no link da descrição a página oficial do OnlyOffice. Lá você consegue baixar o programa para o seu dispositivo, seja ele Windows, Mac, Linux ou Android e iOS. Ele está disponível também em celulares. Se gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com os demais. E é isso. Até mais, muito obrigado.